Boa noite, a paz do Senhor. ADVEC Brasília, muito lindo aqui. Primeira vez que eu estou aqui, fiquei encantada. Muito linda a igreja, parabéns. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade em poder estar aqui hoje. Agradecer ao pastor César pelo convite, a Vivi. E a todos vocês. Eu estou muito feliz, eu estou aqui com a minha filha, só que ela, a tarde inteira, muito agitada, acabou dormindo, né? Então ela está ali na salinha. Meu marido não pôde vir por conta de trabalho, mas graças a Deus estamos aqui. E eu estou feliz também porque no final de junho eu lancei o meu primeiro livro pela editora Central Gospel, que eu chamei de Devocional na Prática, Respostas de Deus através da Bíblia. E desde que eu lancei, eu tenho ido pessoalmente em algumas ADVECs, né, para estar divulgando meu livro, para estar falando um pouco da minha experiência em relação a esse livro. E Deus tem muito me abençoado, porque hoje eu estou aqui também podendo, né, estar aqui divulgando o meu primeiro livro. E esse livro é um devocional, né? A minha intenção com esse livro é justamente te incentivar com a prática do devocional, que nada mais é que o teu momento a sós com Deus, né? O teu momento particular, íntimo com Deus, em que você ora e medita na palavra. E eu dividi em orações, então são orações que eu faço, e orações por assunto. Então aqui nesse livro você vai encontrar orações sobre busca de intimidade com Deus, você vai encontrar orações sobre projetos, sobre sonhos, você vai encontrar orações sobre como vencer momentos de aflição, você vai encontrar orações sobre como conseguir enxergar o amor de Deus em cada detalhe da nossa vida, inclusive nas lutas, né, nos desertos. E eu coloco sempre uma oração, são orações simples, porque eu acredito que Deus, ele trabalha na simplicidade. Ele quer que a gente converse com Ele, porque a oração é uma conversa que a gente tem com Deus. Então você vai aqui encontrar orações simples. E eu sempre indico passagens para a gente meditar. E logo abaixo dessas indicações, eu coloco uma resposta de Deus a cada oração aqui feita. Só que essas respostas, elas estão baseadas nessas passagens aqui que eu indico. Justamente para te mostrar que para qualquer oração que você fizer, seja sobre o assunto que for, tenha certeza, você encontra todas as respostas que precisa na palavra de Deus. Por isso que eu chamei o livro de Devocional na Prática, Respostas de Deus através da Bíblia. Porque você, é como se fosse um guia. Aqui você vai conseguir orar e meditar na palavra. E eu vou ler aqui rapidinho um exemplo, para vocês terem mais ou menos ideia de como é que é. Essa oração que eu coloquei aqui. Eu sempre deixo a data em branco para você ficar bem à vontade para colocar a data e um espaço para você anotar, se assim você quiser, né? De repente colocar o versículo que eu indico, ou algum pedido, né? Ou como você possa estar se sentindo no dia. E eu coloquei assim nessa oração: Senhor, trabalhe nas minhas imperfeições, nas minhas fraquezas e faça-me forte, por favor. Em nome de Jesus, amém. Quantas vezes a gente já fez essa oração? Eu já fiz e faço, né? Para o Espírito Santo trabalhar nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas e nos fazer forte. E as passagens que eu coloquei aqui, que eu indiquei para meditar, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 27 ao 29, e 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E a resposta que eu coloquei aqui, baseado nesses versículos, está assim: você é fraco, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Para o mundo pode parecer loucura, mas eu escolhi o que para o mundo é fraco, a fim de envergonhar o que é forte. Não se esqueça de que eu opero na sua vida e por seu intermédio, inclusive na sua fraqueza. Quando você pensa que está fraco, eu, o Senhor, faço de você uma pessoa forte. Amém? Receba essa palavra nessa noite, então. E eu trouxe, como eu tenho ido sempre, né, em algumas ADVECs, em alguns lugares para divulgar pessoalmente o livro, eu trouxe alguns livros, se você quiser adquirir. Ali está ali fora, né? Está ali fora, que eu não fui ali fora. Está ali fora, então você pode adquirir, aceita cartão, Pix, né? Eu trouxe as maquininhas lá da Central Gospel, a gente divide, você faz como você preferir. E se você quiser também
eu com muito carinho faço uma dedicatória, tá? Agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 5. Eu vou pedir para vocês deixarem a Bíblia aberta. 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler dos versículos 1 ao 4, depois vou pular para os versículos 14 e 15. A minha versão pode ser um pouco diferente da sua, mas é só a versão, porque é tudo a palavra de Deus. Então, 2 Reis fala da cura de Naamã. Diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, e eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Vou pular lá para os versículos 14 e 15. Fala assim: assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Pai querido e amado, mais uma vez, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco. Me usa como instrumento Teu aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Então, Naamã, ele foi um comandante do exército sírio, e ele era um homem de muito conceito. Só que ele estava vivenciando um drama. Ele estava com lepra. E através de uma menina, que era serva da esposa dele, ele ouve falar sobre o profeta Eliseu e sobre como ele poderia encontrar a cura. E sem pensar 2 vezes, ele vai atrás da cura que ele tanto procurava, que ele tanto precisava. A história de Naamã me mostra que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Tenha certeza, Deus ele está no controle de todas as coisas. Mas nós estamos no comando das nossas ações. A minha mãe, a pastora Elisete Malafaia, ela sempre fala isso. Minha filha, Deus ele está no controle de todas as coisas, ele não perde controle. Mas nós estamos no comando das nossas ações. O que compete a Deus é um milagre. E o que compete a nós é a ação. Então a gente precisa agir. Se Naamã, ele não tivesse tido a atitude de ir até o encontro do profeta Eliseu e não tivesse mergulhado 7 vezes no Rio Jordão, ele não aconteceria a cura, o milagre na vida dele. Então eu quero te falar hoje para você não parar no meio do caminho. Não perca a sua fé e vá até o fim. Nós precisamos nos movimentar. O evangelho é movimento. A gente precisa, sim, fazer a nossa parte, caminhar para vivenciar as vitórias que tanto precisamos. E aqui hoje, tendo como base a história de Naamã, eu gostaria de falar sobre algumas atitudes que precisamos ter para alcançar vitórias. E a primeira atitude que eu aprendo aqui, com essa parte da história de Naamã, que nós devemos ter para alcançar vitórias, é obedecer princípios. Você quer ter vitória? Obedeça princípios. Eu vou ler aqui o versículo 10, que fala assim: ele mandou um mensageiro dizer a Naamã, o profeta Eliseu: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Deus cumpre suas promessas nas nossas vidas quando obedecemos seus princípios. Naamã, ele só foi curado porque ele fez exatamente como o profeta Eliseu ordenou. E ao obedecer o profeta Eliseu,
Ele reconhece o profeta Eliseu como superior na sua vida. E assim deve ser também em relação à nossa vida com Deus. Nós precisamos obedecer exatamente o que está aqui escrito na sua palavra, o nosso manual de prática, de fé cristã. Nós precisamos sim estar firmados na palavra, guardá-la no nosso coração, como está lá no Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então você precisa estar firmado na palavra para obedecer a Deus e não pecar. Você quer receber a vitória, quer receber o milagre, mas você não quer se submeter à vontade de Deus, você não quer se submeter à vontade daquele que te criou, não tem como. Naamã, ele só foi curado porque ele obedeceu exatamente o que o profeta Eliseu ordenou. Ele não deu jeitinho, porque muitas vezes a gente quer obedecer, mas do nosso jeito. Ele não foi lá, só molhou o pé. Ah, ninguém vai ver, vou só molhar o pé. Não. Ele não só molhou o pé ou deu o jeitinho dele. Ele fez exatamente como o profeta Eliseu ordenou e foi curado. E assim o Espírito Santo, ele fala com a gente: meu filho, me obedeça. Meu filho, é perdoar 70 vezes 7. É amar, é honrar, se posicionar. O Espírito Santo fala, só que muitas vezes a gente quer dar o nosso jeitinho. Não quer obedecer exatamente como está aqui na palavra. Então nós temos que sim tomar a atitude de obedecer a Deus, obedecer princípios, o que está na sua palavra, para vivenciar as vitórias que precisamos, para vivenciar as promessas que Deus tem para cada um aqui. Só que para obedecer princípios, eu preciso conhecer quais são esses princípios. E para conhecer, eu preciso meditar na palavra de Deus. Então sim, existe um caminho para você obedecer. E está lá em Josué capítulo 1, versículo 8, que fala que a gente deve meditar de dia e de noite, porque só assim a gente vai conseguir cumprir fielmente o que está escrito aqui. E só então os nossos caminhos prosperarão e seremos bem-sucedidos. Então sim, existe uma condição para prosperar, existe uma condição para ser bem-sucedido e existe uma condição para receber as vitórias que Deus quer derramar sobre a nossa vida. A gente precisa meditar na palavra para conhecer e então obedecer seus princípios. Tenha certeza que quando você obedece princípios, as promessas que Deus tem, as vitórias que Deus tem, serão derramadas sobre a sua vida. Amém? A segunda atitude que eu aprendo aqui, da história de Naamã, que precisamos ter para alcançar vitórias, é construir relacionamentos saudáveis. Eu vou ler aqui os versículos 2, 3 e 13, que fala assim: naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Versículo 13. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. E aqui eu quero te perguntar: com quem você anda? Quem são os teus amigos, né? Seu círculo de amizade? Quem são as pessoas com que você convive? E como você trata as pessoas? Na história de Naamã conta, como eu falei, que uma serva que trabalhava para a esposa e para ele, falou que conhecia alguém que poderia curá-lo. E eu fico imaginando que Naamã, ele devia ser uma boa pessoa. Ele devia ser um bom patrão, vamos dizer assim. Porque às vezes, por muito menos, né, quando nos maltratam, quando não somos bem tratados e as pessoas que não nos tratam bem estão passando por situações ruins, muitas vezes a gente fala: quero nem saber se está acontecendo, é porque merece, não é verdade? Só que aí eu vejo aqui, né, uma serva falando que conhece alguém que poderia curá-lo. Então eu fico pensando sim, que Naamã, ele deveria ser uma boa pessoa. Ele deveria tratar bem as pessoas. E aí eu quero te perguntar: como você tem tratado as pessoas? A vida, ela é feita de relacionamentos. E as pessoas sim, elas são capazes de nos ajudar ou
prejudicar a conquistar as vitórias que precisamos. A gente precisa ter muito cuidado. E no versículo 13, fala que os oficiais dele também o aconselham a obedecer o que o profeta Eliseu tinha falado. Que não ia custar nada ele obedecer. Porque num primeiro momento, se você ler o capítulo inteiro, Naamã ele fica furioso porque o profeta Eliseu nem sai para receber ele e ainda manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Que conselhos seus amigos te dão? Com que tipo de pessoa você costuma se relacionar? Que tipo de conselho você tem escutado? Você está passando por um problema no seu casamento, por uma crise no seu casamento, e aí o que você ouve é: olha, desiste do teu marido, desiste da tua esposa, não tem mais jeito para ele não. Ah, a sua doença não tem mais cura não, agora espera para morrer. A sua filha, o seu filho que estão nas drogas, prostituição, desiste deles. Que tipo de conselho você tem escutado? Com que tipo de pessoa você tem se relacionado? E como você trata as pessoas? Isso é para a gente poder refletir. Construa relacionamentos saudáveis, que te fazem querer crescer, que te fazem querer buscar cada vez mais o nosso Deus e não a se afastar dele. Construa relacionamento com pessoas que, quando souberem dos seus problemas, ao invés de dizerem que é impossível, eles vão dizer: vamos lá meu amigo, vamos lá minha amiga, na Quinta da Vitória, eu vou fazer uma campanha junto com você, vamos, eu vou orar na madrugada com você, eu vou jejuar, vou fazer propósito. Esse deve ser o tipo de relacionamento que a gente deve ter, para que as vitórias, para que a gente possa alcançar as vitórias. É assim que tem que ser. Naamã, ele estava cercado sim de pessoas que se preocupavam com ele de verdade, que queriam que ele fosse curado e liberto da lepra. Imagina o quão danoso seria se os seus oficiais os tivessem incentivado o contrário, né? Para ele não obedecer o profeta Eliseu. E tenha certeza, o diabo usa pessoas sim, muitas vezes dentro da nossa casa, para querer nos paralisar, para nos impedir de agir, fazer desistir e alcançar as vitórias que tanto precisamos. Então peça assim sabedoria a Deus, discernimento espiritual. Só que eu falo que discernimento só vem através de relacionamento. Se você quer saber discernir quem são as pessoas que estão ao seu redor, se elas são ou não da vontade de Deus, se elas estão sendo ou não usadas por Deus, você precisa se relacionar com o nosso Pai Celestial. Para que você não seja mais enganado pelas mentiras de Satanás e saiba discernir quem são as pessoas que estão ao seu redor. Se elas realmente estão te ajudando ou prejudicando a conquistar a vitória que você precisa. Então construa relacionamentos saudáveis, que irão te ajudar a caminhar até a conquista que qualquer rio de Israel. Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. A gente precisa entender que a humildade e o compromisso com Deus precisam sim estar acima do conforto, se a gente quer que as vitórias sejam derramadas sobre as nossas vidas. A gente precisa viver em humildade, repreender todo o orgulho para alcançar as vitórias que precisamos. Reconhecer e aceitar ajuda. Não há vergonha nenhuma nisso. E o principal, reconhecer que sem Deus não somos nada. Precisamos reconhecer nossas limitações. A gente é ser humano. Você está aqui vivo na terra, você é ser humano. Senão você estaria no céu, não é verdade? Então, nós precisamos reconhecer nossas limitações. Perfeito, só Deus. Quando Naamã, ele reconheceu sua doença incurável diante do Deus de Israel, ali começou a cura dele. Foi preciso humildade, quebrantamento da altivez de todo um homem que era acostumado a comandar exércitos e a dar ordens. E Naamã, ele precisou se submeter a 7 mergulhos no Rio Jordão para vivenciar a vitória que ele precisava, para vivenciar a cura completa. Deus, ele não só curou a lepra de Naamã, mas ele curou o orgulho também. Então reconheça a Deus na sua vida, que você não é nada sem Ele. Se submeta a realizar a vontade dEle, independentemente do que for. E tenha certeza que a vitória que você precisa, o milagre que você precisa, vai chegar. A gente não pode esquecer, onde há arrogância,
não há espaço para receber um milagre de Deus. O momento em você hoje pode ser a oportunidade para a graça de Deus agir. Tenha certeza disso. Não perca a humildade e o compromisso com Deus para viver o extraordinário que Deus quer para você. Amém? A quarta atitude que a gente precisa ter para alcançar as vitórias que precisamos é fé mais ação. Como assim, Thalita? Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, fala que a fé sem obras está morta. Tem algumas versões que falam a fé sem ação está morta. Então a gente precisa ter fé, que é acreditar que o impossível vai acontecer. Só que além de ter fé, nós precisamos agir. Tomar atitudes de fé. Se a gente realmente quer enxergar as vitórias se concretizando nas nossas vidas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então ter fé é crer no impossível, acreditar mesmo sem enxergar. E por conta da tua fé, mesmo sem enxergar, você toma atitudes crendo que a vitória é garantida. Você se antecipa. Só que como você se antecipa? Por conta do firme fundamento. E o que é o firme fundamento? Uma vez eu ouvi uma ilustração sobre essa passagem que fez todo sentido para mim. E a pessoa, ela falava assim: era participar mesmo sem enxergar. E por conta da fé, você dá o primeiro passo e vem Jesus com fundamento firme debaixo dos teus pés. E você dá o segundo passo e vem Jesus com fundamento firme. Você vai caminhando com Jesus até alcançar o milagre, a cura, a vitória que você precisa. E o fundamento firme é a palavra de Deus. Quando você está firmado na palavra, você tem fé e caminha até a conquista das vitórias e dos milagres que você precisa. Porque a palavra vem antes da fé. A palavra vem antes da fé. Então esteja firmado na palavra para você caminhar, tomar atitudes, mesmo não enxergando a sua vitória ainda. E creia, vai chegar. Naamã, ele tinha fé que ele seria curado. Senão ele não ia mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele ia mergulhar 1, ele ia mergulhar 2, na terceira ele ia falar, tá a mesma coisa. Que é o que acontece muitas vezes com a gente, né? Porque a gente desiste no meio do caminho, não persiste. Não é perseverante, não tem a fé firmada na palavra. Mas não, Naamã ele tinha fé que seria curado e ele mergulhou 7 vezes. Ele agiu mergulhando 7 vezes e recebeu a cura que precisava. Então não pare no meio do caminho. Só que muitas vezes, né, nós queremos agir mediante a fé, mas a gente não consegue ter essa fé. E por que realmente muitas vezes não conseguimos ter fé? Porque infelizmente a gente vive emprestando os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa boca para o diabo. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente passa horas e horas vendo e ouvindo coisa que não presta na internet, na televisão, falando e ouvindo coisa que não vai levar a lugar nenhum. Quando na verdade a gente deveria estar orando, meditando na palavra, vindo para a igreja, porque a gente aprende aqui, ó, dentro das 4 paredes da igreja, para poder praticar lá fora, jejuando, mas não. A gente faz totalmente o contrário. E aí, realmente, a gente não vai conseguir ter fé. Porque a gente se engana quando pensa que a fé ela surge do nada na nossa vida. Acordei hoje, não, estou cheia de fé. Não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Por isso a palavra vem antes da fé. Você quer ser uma pessoa cheia de fé? Esteja firmado na palavra. Quer ter fé realmente a ponto de enxergar além dos seus problemas e das suas lutas? A palavra vem antes da fé. Ter fé é chamar à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Então ter fé é você verbalizar, falar, transportar o que está no invisível, no mundo espiritual, para se manifestar aqui no mundo material. Você quer vitória na sua vida? Então fale, declare, profetize a palavra de Deus em voz alta sobre o que você precisa que aconteça na sua vida. Porque assim você vai se escutar e não vai desanimar, não vai desistir.
Você vai declarar a palavra de Deus em voz alta, você vai se escutar, a palavra de Deus vai nutrir seu coração e a sua fé será reavivada, fortificada. Então fale em voz alta assim: eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como está lá em Josué 24:15. Pelos olhos da fé, eu já vejo meu marido, a minha esposa aqui, eles obreiros na igreja, eu já vejo meus filhos libertos. É assim que tem que ser. Nós precisamos sim declarar a palavra de Deus. Por isso que é fé mais ação. É fácil? Eu sei que não é. Só que aí tem o outro lado também. Muitas vezes nós temos fé, mas não agimos. Não tomamos nenhuma atitude. Muitas vezes não presenciamos vitórias e milagres acontecendo na nossa vida, porque sim, temos fé, mas aí a gente acha, porque Deus tem promessa para nós, é só ficar sentado esperando cair. Não, a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa se movimentar. O nosso pastor, o pastor Silas Malafaia, ele sempre fala isso. O que do nosso alcance fazer, o nosso papel fazer, Deus não vai fazer. Deus, ele vai agir no sobrenatural, ele vai agir no impossível, mas o que é da sua capacidade de fazer, ele não vai fazer. E o diabo, ele coloca fortalezas, ele coloca medo na nossa mente, para nos paralisar e nos impedir de agir. Constrangimento, eu falo que é o espírito do constrangimento. Que aí por muita gente fala: ai, mas se pensar, o que vão pensar de mim se eu agir dessa maneira? O que vão falar de mim se eu agir dessa maneira? Se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo? E por conta disso, paralisa e não age. E não recebe as vitórias que Deus quer derramar sobre a sua vida. Que então possamos ter fé de que as promessas de Deus irão se cumprir na nossa vida. Que as vitórias serão derramadas sobre as nossas vidas, mas também nós iremos agir, tomar atitudes de fé. E o que é atitude de fé? São atitudes orientadas pelo Espírito Santo, porque você também não vai agir de qualquer maneira. No desespero, nas lutas e nos desertos, muitas vezes a gente age igual um doido. Não, nós vamos agir mediante ao que o Espírito Santo nos conduzir. Atitudes orientadas pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Você vai vivenciar as promessas, os milagres e as vitórias que Deus tem para você. Amém? A quinta atitude que eu aprendo que a gente precisa ter para alcançar vitórias é manifestar a gratidão. Versículo 5 fala assim: então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Naamã, ele não queria apenas receber a cura, mas ele também estava disposto a doar o que pudesse, como uma atitude de gratidão. Todos nós sabemos que as vitórias, milagres, as bênçãos, elas não podem ser compradas financeiramente falando. Mas eu queria te perguntar hoje aqui: você está disposto a ser grato a Deus, independente de receber ou não o milagre e a vitória que você tanto precisa? Porque isso sim é realmente exercer, manifestar a gratidão. Porque lá em Salmos, capítulo 126, verso 126, 6 diz: aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. O que isso quer dizer? Mesmo na dor, você não vai deixar de fazer a sua parte. E não vai deixar de agradecer nos teus momentos de choro também. E creia que a colheita, a vitória é garantida. Sabe por quê? Porque a gratidão, ela nos impulsiona para a ação. E como consequência, vitórias são derramadas sobre a nossa vida. Então mergulhe no rio da gratidão nessa noite e se prepare para receber a vitória que você tanto precisa. A sexta atitude que eu aprendo, aqui eu já estou caminhando para o final, que nós precisamos ter para alcançar vitórias,
é não parar de adorar. Adorar é um estilo de vida. E se adorar é um estilo de vida, então você adora a Deus com seu modo de se vestir. Você adora a Deus como você fala. Você adora a Deus como você trata as pessoas. Você adora a Deus com a sua conduta dentro do seu trabalho, na sua casa, faculdade, na vizinhança. Você demonstra que adora a Deus em todos os momentos da sua vida, não é verdade? Porque adorar a Deus é se dedicar sem reservas. Então você sabe que precisa de vitórias, mas você vê que ainda não aconteceu, e isso não te faz parar de adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Porque você adora a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Você adora a Deus porque sabe que Deus é soberano na sua vida, independente de qualquer coisa. E é exatamente nesse momento que Deus começa a agir na tua vida. Então, não pare de adorar. Você adora a Deus e ao mesmo tempo você está caminhando, fazendo a sua parte, está mergulhando para alcançar a vitória que você precisa. E no meio da tua caminhada, ou quando você estiver voltando à superfície desse mergulho, a vitória que você precisa acontecerá. Creia nisso. E você vai testemunhar, pois todos ao seu redor também vão ver as vitórias acontecendo na sua vida. E através da tua vitória, muitas outras pessoas serão alcançadas. Muitas outras pessoas irão declarar: só o Senhor é Deus. Vou ler aqui os versículos 14 e 15 de novo. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Então muitas pessoas irão declarar, aceitar o nome do nosso Deus através da tua vitória. E não vai parar só em você. As vitórias que Deus tem para você serão para te abençoar. E além disso, irão alcançar outras pessoas. Vai se espalhar, assim como aconteceu na vida de Naamã. Creia e receba a vitória que você precisa nessa noite, em nome de Jesus. Existem outras atitudes, sim, que a gente aprende aqui com a história de Naamã. Mas eu gostaria de destacar essas hoje. Obedecer princípios, construir relacionamentos saudáveis, viver em humildade para não perder o compromisso com Deus, fé mais ação, manifestar a gratidão e não parar de adorar. E creia, a sua vitória vai chegar. Sabe por quê? Deus, ele não tem filhos preferidos. Ele nos ama de forma igual. E assim como aconteceu na vida de Naamã, vai acontecer na sua também, porque aconteceu na minha e tem acontecido. Eu vou compartilhar aqui para finalizar um testemunho, que eu precisei sim tomar essas atitudes aqui, para que eu pudesse alcançar a vitória no meu casamento. Eu casei, eu tinha 19 anos de idade. Hoje eu tenho 36 e agora em novembro eu e meu marido a gente faz 17 anos de casados. Só que no início do meu casamento eu passei por um processo muito doloroso com meu marido, porque no início do nosso casamento meu marido estava fazendo doutorado. Hoje ele é professor da Universidade Federal no Rio de Janeiro. Só que no início, quando a gente casou, ele estava fazendo doutorado e a cabeça dele virou do avesso, a ponto dele falar que ele não acreditava mais em Deus. E eu conheci o Anderson na igreja, ele era batizado nas águas. A ponto dele chegar e falar que ele era agnóstico. Eu não sabia nem que raio de agnóstico é isso, sabia nem o que era. E aquilo me feriu muito, me machucou muito. E tem uma frase que as pessoas costumam falar, que eu digo que eu concordo com ela em parte, né? As pessoas costumam dizer: pessoas feridas ferem pessoas. Sim, pessoas feridas ferem pessoas. Nós não vamos deixar de ser feridos, porque João 16:33 fala que no mundo a gente vai ter aflição. Mas a gente precisa ter a certeza que Jesus já venceu por nós. Então sim,
pessoas serão feridas, mas pessoas que estão firmadas na palavra e que cultivam um relacionamento profundo com Deus, elas vão ser feridas sim. Mas ao mesmo tempo que elas são feridas, elas serão usadas como cura para essas pessoas que as feriram. Só que infelizmente eu não era essa pessoa naquela época. E eu fui ferida e feri de volta. E aí é um erro que chama outro erro, que chama outro erro. E chega em determinado momento do nosso casamento que o Anderson fala, olha, eu quero me divorciar. Eu acho que não tem mais sentido a gente continuar casado. Para mostrar para os outros que está casado. E ele tinha decretado aquela sentença de que queria o divórcio. E ali naquele momento, eu sou ser humano igual a todo mundo. Aí, porque quando a gente está na prova é que a gente procura Deus. De verdade, né? Que a gente vem todo dia para a igreja, ora e faz jejum. E eu não fui diferente, eu fiz a mesma coisa. Só que graças a Deus, que nosso Deus é misericordioso. Porque senão a gente estava lascado, né? Como costumam falar. E ali naqueles momentos de busca, porque eu falei, Senhor, eu sei que eu errei, mas eu me arrependi. Eu sei que o Senhor me perdoou, agora falta o meu marido me perdoar, a gente vivenciar o perdão no nosso casamento. E eu comecei a buscar a Deus, e o Espírito Santo ele foi me direcionando exatamente em relação a essas atitudes que eu estou falando para vocês. Minha filha, você precisa obedecer, viver de acordo com o que está escrito aqui, para que o seu casamento seja restaurado. Você precisa ser verdadeiramente uma guardiã do seu lar, mas para isso você precisa estar firmada na palavra. Você precisa sim tomar cuidado com as suas amizades. Você precisa sim tomar cuidado com o que andam falando com você, até dentro da sua casa. Porque o meu marido ele tinha determinado uma sentença. E eu fiquei, Senhor, será que então no meu casamento vai ter que haver o divórcio? Eu cheguei a ficar com essa dúvida. Será? Eu não quero me divorciar. Eu sei que existem casos e casos em relação a casamento. Mas eu estou contando o meu testemunho. E a palavra do Anderson parece que na época veio, Senhor, será que é da tua vontade? Por isso que eu sempre digo, a gente precisa estar constantemente buscando um relacionamento íntimo e individual com Deus. Para saber discernir as vozes que a gente ouve. Para saber discernir, porque muitas vezes pessoas dentro da sua casa vão determinar decretos sobre a sua vida e que são contrários ao que Deus prometeu a você. Então eu precisei sim me preocupar em relação às minhas amizades, o que eu estava escutando, aos conselhos. Porque hoje, você tem respaldo, pronto. Mas Deus odeia o divórcio. E eu precisei ter fé e agir. Eu precisei ver além para que o meu casamento fosse restaurado. Mas eu também precisei tomar atitude. Eu precisei viver em humildade para não perder o compromisso com Deus. Porque pensa, olha de quem ela é filha. Eu precisei sim viver em humildade. E mesmo na vergonha, eu falar, não, na minha vergonha eu sei que o seu nome será glorificado, meu Pai. Então essas atitudes aqui eu tive que tomar para restaurar o meu casamento. E eu lembro que eu estava orando e fazendo tudo o que eu podia e o que eu achava que era certo para reconquistar o meu marido. E em um determinado momento o Anderson liga e fala, Thalita, olha só, porque a gente chegou a ficar separado um tempo. Eu fiquei na nossa casa e ele foi para a casa da mãe dele. E nesse meio tempo que a gente ficou realmente separado, ele me ligou e falou, olha, eu consegui um advogado e ele está indo lá agora, nesse exato momento, no cartório para agilizar o processo do nosso divórcio. E eu falei, meu Deus, será que esse é o sinal que tu está me dando, então, que no meu casamento vai ter que haver o divórcio? E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, não sei mais o que fazer, porque eu já fiz de tudo que eu achava que era possível. E eu orando, sabe, questionando Deus, o Espírito Santo falou ao meu coração, minha filha, você precisa ter fé e tomar atitudes de acordo com a minha vontade, orientadas por mim. Não é o que você acha que tem que fazer, mas é o que eu quero que você faça. Só que para isso você precisa estar aqui, constantemente meditando na palavra, porque tenha certeza, quando você medita diariamente na palavra, tesouros escondidos aqui saltam aos seus olhos e o Espírito Santo te revela o que você precisa fazer para alcançar os milagres e as vitórias que você precisa. Porque aconteceu comigo. E eu lembro que o Espírito Santo me direcionou para tomar algumas atitudes que eu falei, Senhor, se eu fizer isso, eu estou dando carta branca para o Anderson se divorciar. Não é possível, meu Deus. Então tenha certeza, muitas vezes você vai ter que ter coragem para tomar as atitudes que o Espírito Santo quer que você tome.
Você vai ter que ter coragem. Mas quando você está firmado na palavra, você caminha como cego, porque sabe que Deus está com fundamento firme, te ajudando a conquistar as vitórias que você precisa. Então eu precisei sim aprender a manifestar gratidão nos meus momentos de dor. Eu precisei sim aprender a continuar adorando a Deus, mesmo naquela situação que eu estava vivendo. E graças a Deus, o meu casamento foi restaurado. O Anderson, ele voltou para a igreja. E hoje a gente ajuda, porque eu sou da ADVEC da sede, né, lá no Rio de Janeiro, na Penha. E a gente ajuda junto na escola dominical. Então tenha certeza que assim como é na minha vida, foi na vida de Naamã e na sua vida também. Porque Deus, ele não tem filhos preferidos. Ele nos ama de forma igual. A diferença está em nós. A diferença está em nós. No que nós estamos fazendo para cultivar, para manter, para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Através da oração e da palavra. Para entender quais são os planos, propósitos, promessas que Deus tem para nós. Porque você precisa ter uma certeza. Se você está vivo aqui, você não está fazendo peso na terra, não. Deus, ele tem planos, propósitos, promessas que ele quer derramar sobre a sua vida para te abençoar. E não só te abençoar, mas para que outras pessoas sejam abençoadas também. Então eu quero te pedir nessa noite que você creia e receba essa palavra em nome de Jesus. E a vitória vai chegar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, aonde quer que você vá. Amém? Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade em poder estar aqui hoje. Que Deus continue abençoando essa igreja linda. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Obrigado. Amém.